Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de Dalal e Companhia. E hoje a gente está com um convidado, um artista, que tem uma trajetória que começa no balé, como primeiro bailarino do Teatro Municipal e depois empresta a sua criatividade ao Carnaval Carioca. Ninguém mais, ninguém menos do que Marcelo Misaelides. Bem-vindo, Marcelo! Obrigado, Dalal. Marcelo Misaelides. Marcelo nasceu no Uruguai, mas foi no Brasil que a dança se tornou seu destino. No interior de São Paulo, descobriu sua paixão pelo balé, que o levou ao Rio de Janeiro para estudar com mestres como Aldo Lotufo, Eugênia Feodorova, Tatiana Lescova e Desmond Doyle. Chamou a atenção da Associação de Balé do Rio de Janeiro, trabalhou com Desmond Doyle, maître de ballet da companhia, brilhou em Cuba, no Festival de Joinville, e em 1991 fez história como o mais jovem primeiro bailarino do Teatro Municipal. No cinema, encantou em O Bailarino e a Contorcionista. Nos palcos, emocionou com Os Últimos Dias de Nijinsky. E em 1997, trouxe a dança para a comissão de frente no Carnaval Carioca. Marcelo Misaelides é a prova de que o corpo, movido pela arte, pode atravessar fronteiras e reinventar histórias. Eu já vou começar com o seguinte. Marcelo tem ascendência grega, correto? Sim. Mas é uruguaio. Sim. E foi para o interior de São Paulo ainda menino, para começar na dança. E depois acabou caindo no Carnaval do Rio. Uma salada isso. Mas, enfim, antes da gente falar um pouco mais dessa sua vida nômade, digamos assim, eu quero saber como é que foi esse encontro com Dalal Ascar. Como é que começou isso? Foi um encontro e minha salvação também. E a minha também, que bom, consegui conquistar você para o balé. Olha, assim, em relação a esse processo nômade, acho que a América toda é feita dessa situação nômade, essa que é dessa miscigenação, né, maravilhosa, que particularmente o Brasil, o Rio de Janeiro, tem isso de uma forma incrível, né? Eu digo porque a miscigenação mais ao sul não foi tão intensa como aconteceu aqui no Brasil. Em Montevidéu, no Uruguai, na Argentina, a coisa ficou realmente de uma migração mais europeia. Até Rio Grande do Sul também. O Rio Grande do Sul também, Santa a parte Catarina. sul, né? Mas aqui, eu acho que daí para cima, existe uma miscigenação com o povo preto, com o índio, com o indígena, melhor dizendo. Então, tem toda uma configuração que torna a coisa mais, eu diria assim, mais, não só exótica, mas assim, de um aprofundamento de culturas e valores. Como diria Darcy Ribeiro, que justifica a criatividade maravilhosa que o brasileiro tem. Exatamente, como diria Darcy Ribeiro, nós somos um povo único. Isso. Exatamente. E acho que esse espectro, para quem vive da arte, é muito importante, porque aumentam os contrastes, né? E aumentam os contrastes que a gente quer dizer em todos os aspectos, na musicalidade, na dança, no colorido. Então são N situações que eu acho que são efervescentes para a dança, né? Agora, em relação à minha formação, eu vim aqui para o Rio de Janeiro já aos 18 anos, de modo meio tardio, e na década de 80. E pouco tempo depois eu estava entrando aqui, por essa porta dessa escola, onde que realmente tive a oportunidade de conhecer grandes mestres sobre a orientação da Dalal Ascar, onde que eu passei toda uma vivência que eu acho que essa foi fundamental para mim, que me nutriu, vamos dizer assim, como base de formação e carreira, que foi esse período de 87 a 91, que eu aqui, junto com a Associação de Balé do Rio de Janeiro, com grandes mestres que aqui tinham, como sempre houveram, que era, na época, fui formado pelo Desmond Doyle, pelo Jorge Chiqueira,
A Maria Luísa também ensaios. O Henrique Martins também Henrique trabalhava. Martins era um coreógrafo que vinha aqui frequentemente, e a gente tinha essa oportunidade não só de conhecer o repertório a partir de grandes mestres que já tinham vivenciado essas obras, mas como também ter a oportunidade de trabalhar sobre o olhar de criadores, né? Que tinham contatos não só aqui com os artistas daqui, mas traziam todo esse know-how e experiência com artistas internacionais. E com a Dalal também, que eu sempre fiz várias obras coreografadas pela Dalal, como Floresta Amazônica, Noites Cariocas, enfim, uma série de espetáculos que a gente foi fazendo. A história que a gente tem é muito boa, né? É muito boa. Mas Dalal, ele era bom aluno? Ele já era um profissional ainda sem grande carreira, mas já era profissional na atitude, na qualidade do seu controle corporal, na sua presença artística, sempre foi muito artista. Sempre também nos inspirou, e me inspirou a mim também. Eu fiquei logo apaixonada por ele, eu digo, esse aqui eu não quero perder. Quando fui para o teatro, você foi para o teatro comigo? Fui para o teatro. Foi, né? Eu acho que você a minha entrou continuação... naquela... Eu saí daqui da associação para ir para o Teatro Municipal. Isso foi em 91. Em 91. E depois, primeiro bailarino do Teatro Municipal. Eu quero saber os bastidores, eu quero saber o que tem por trás disso aí. Deve ter alguma memória, alguma recordação dessa época que foi marcante. Ele tem uma qualidade, inclusive, além da qualidade física, artística, ele tem uma qualidade cultural que leva um tempo que nem todos têm. E isso faz uma diferença. Ele tem a visão mais do mundo internacional, mais histórico. Então, ele tem mais informações, não somente do físico, que ele adquiriu com os professores e com os mestres, mas ele já trouxe uma bagagem que eu acho que já vem de família, de aprofundar um pouco mais o conhecimento cultural, que nem todos os bailarinos têm. Agora, tem uma questão importante que eu acho que, assim, quando a gente fala de talento é uma parcela importante na questão de você desenvolver um grande artista. Mas existe uma coisa que também é tão importante, ser associado isso ao conhecimento e à técnica. Porque, caso contrário, você acaba desenvolvendo uma certa diletância. Aquelas pessoas que são talentosas, mas que não conseguem se desenvolver ao ponto de atingir essa camada tão indispensável, sobretudo nas artes eruditas, que é você ter a técnica para que... Porque, às vezes, você, por exemplo, como um cantor, você pode ter um bom talento vocal, mas se você não tem a afinação correta, você vai ser só talentoso, não vai se tornar um grande cantor, que consiga dar conta, né? Enfim, dessa especificidade. Com o balé também é a mesma coisa. Não adianta só você ter talento. E para você conseguir chegar nesse nível técnico, é necessário conhecimento. E conhecimento é uma questão que na dança parte muito da oralidade. A oralidade é a tradição, aquilo que passa de geração a geração. Então, se você não tem profissionais que tenham tido esta vivência capaz de transmitir através da oralidade, você não tem condição de desenvolver uma técnica para isso, né? O que é técnica? Técnica é a capacidade que você tem de reproduzir um fenômeno sempre que você quer. Caso contrário, ele acontece uma hora sim, outra hora não. Então, para desenvolver técnica, que é importante, né, você precisa ter conhecimento para que essa situação que você pretende fazer, você consiga executar sempre que desejar. Então, através desse repertório cultural, de toda essa busca por repertório cultural, você acha que foi assim que você conseguiu chegar a primeiro bailarino do Municipal? Eu acho que até mesmo pela condição de eu ter começado tarde e ter tido essa condição, por exemplo, eu cheguei na associação aos 19 anos e aos 23 já estar primeiro bailarino, é porque havia aqui uma condição de um preparo específico, independente do talento. Por exemplo, o Mr. Desmond Doyle era um excelente
professor que treinava partner, a técnica de como dançar com uma bailarina. Então, isso é fundamental até para a segurança da bailarina. Se você não tem um bailarino com técnica de partner adequado, você pode machucar uma bailarina, né? Então, entre outras coisas. Então, esta técnica, quando você passa a ter domínio a partir desta base, já conferia, vamos dizer assim, uma condição básica para poder estar acompanhando uma bailarina. Apesar que meu treinamento ainda precisaria mais tempo ainda, como qualquer profissão, até você conseguir chegar num apogeu. O fato de você ter talento cria facilidades como, por exemplo, assim, você tem facilidade muscular, saltos com boa qualidade, uma certa naturalidade na condição de absorver técnicas de giro, etc. e tal. Mas você entender para que isso deve ser utilizado num repertório, aí é necessário conhecimento, é necessário estudo, é necessário afinação, é necessário esse conjunto que te torna em condições de você poder estar sendo um protagonista dentro de um balé de repertório. Conhecimento de que personagem você tem que interpretar, quais são as especificidades assim, até históricas daquilo, porque senão você começa a fazer tudo igual. Você se torna um artista que faz... Passa a ser uma execução técnica e não uma arte. Então, isso aqui a gente tive esse privilégio de ter aqui na Associação do Balé do Rio de Janeiro 4 anos praticamente de um ensino particular, porque era mais ou menos isso, né? Foi uma época boa. Foi uma época muito boa. E aí existem aquelas coincidências também que alguma coisa às vezes surge na vida que a gente às vezes não entende como se dá, mas que te dá uma visibilidade que torna, avaliza, vamos dizer assim, essas situações. Eu me lembro que a Associação de Balé do Rio de Janeiro, lembra, Dalal, em 91, tinha sido convidada para fazer a abertura do Festival de Dança de Joinville. E nessa ocasião, eu acho que quem ia era o Teatro Municipal. Isso. Houve um problema no Teatro Municipal e aí a única possibilidade ia a Associação de Balé do Rio de Janeiro. Mas as primeiras bailarinas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro que estavam convidadas, o convite ainda estava mantido. Então, na verdade, a Associação de Balé do Rio de Janeiro foi minha primeira vez que eu dancei com a Ana Botafogo. É verdade. E naquele mesmo festival, acabei dançando com a Nora Estaves, que já estava também trabalhando aqui na associação, já tinha essa experiência de trabalhar com a Nora Estaves aqui na associação, o que tornou possível me apresentar com ela praticamente sem ensaio, porque já estávamos lá no festival, e ainda naquela noite também, naquele mesmo ano, tinha feito a abertura também de uma das noites com a Cecília Cash. Então, tinha dançado com as 3 primeiras bailarinas do Teatro Municipal naquela ocasião, só a Aurea Hamel, que acho que não tinha ido. E então, havia também, naquele momento, no Teatro Municipal, sempre havia uma certa carência de bailarinos em função de agenda internacional de alguns artistas que não podiam vir, e algumas bailarinas ficavam sem partner. Esta que era a questão. Então, o fato de eu ter uma experiência muito boa como partner, no aprendizado, me criou esta oportunidade. O resto vem com o tempo mesmo, não tem jeito, com o aprendizado cotidiano, com professores, com novos coreógrafos, a oportunidade em si que estar à frente de grandes companhias faz com que você tenha essas experiências com artistas internacionais que a Dalal trazia com muita frequência e que fazia com que esta distância que existia entre a América do Sul e a Europa fosse reduzida a nada. A vivência, né? A vivência, coisa que mesmo um bailarino muito talentoso que estivesse numa cidade a 100 km, 200 km do Rio de Janeiro, jamais, por mais talentoso que fosse, não teria acesso às informações. Por isso que eu acho que é muito importante sempre se pensar na importância do balé clássico no sentido da oralidade e tradição, porque é só isso que te confere condição de fato de se tornar um artista.
Dalal, Marcelo, a gente já discutiu aqui, já chegou à conclusão de que realmente para ser um exímio bailarino é preciso resistência, é preciso disciplina, também talento. E tudo isso para que a pessoa tenha uma carreira longeva. Mas então, queria entender, na carreira do Marcelo, como é que isso se equaciona aí com a dança, com a música? Como é que foi essa sua caminhada? Olha, eu acho que assim, a caminhada é dada por situações que nem sempre ela se dá pelo que a gente planeja. É uma questão que às vezes não são só escolhas suas. Às vezes você é escolhido para determinadas situações e naturalmente essas experiências, essas provocações fazem com que você promova descobertas. Eu, por exemplo, a gente fala muito em questão de criatividade. Eu acho que muita coisa que às vezes é dada em nome da palavra criatividade é esforço e repertório. Né? Esforço e repertório são coisas muito importantes, porque o repertório te dá uma noção de argumentos que são importantes para que você alimente aquilo que você pretende fazer. E o esforço é para que você realmente consiga chegar ao fim de um processo que muitas vezes é muito estressante. E um dos aspectos que nós estávamos conversando um pouco aqui, Dalal, que você me ajuda, por favor, a complementar, é o seguinte: como que é necessário hoje em dia repertório para os jovens em função dessa questão do que se vive no momento hoje, cada vez mais ligado a um processo em que você recebe informações e não sabe nem sequer a origem daquilo. Exatamente. Você sabe, hoje em dia é mais difícil. Ele viveu todo o repertório internacional, ao mesmo nível que os internacionais. Ele viveu Megera Domada, Dom Quixote, Quebra-Nozes, Lago dos... Todos os grandes balés que fizeram história, que duram até hoje e que foram criados, a maioria, no século XIX, fora os que foram criados contemporaneamente agora. Marcelo passou por eles. Isso dá um embasamento, uma função de subsídios conscientes e inconscientes na hora que ele interpreta aquele personagem que ele está tirando de dentro dele todo um processo que aumenta esse poder artístico de interpretação, que faz da dança uma arte e não só uma execução técnica. A diferença entre a ginástica olímpica e o balé é muito pequena na técnica, sendo que a ginástica olímpica dá banhos na técnica do balé, porque eles fazem coisas absolutamente assim, espantosas. O balé é mais delicado porque a técnica do balé tem que ser usada para fazer disso uma arte. A arte é feita através da interpretação, seja ela de um balé com história, ou seja ela de um balé contemporâneo que quer passar alguma mensagem, alguma emoção através das esculturas e os movimentos coreográficos que fazem o balé. Isso é muito importante, vivenciar isso. E Marcelo passou por todo esse processo, fez todos os personagens, tudo isso dá uma formação não somente artística, cultural, mas dá uma formação técnica e dá uma informação muito mais ampla de visão para onde vai a dança, quais são os caminhos, porque ele tem que dar uma continuidade a tudo isso que ele aprendeu. Não, e aí está um desafio enorme também, pensando as novas gerações de bailarinos, de como trazer esse repertório, como trazer esse interesse por esse repertório. Eu queria aproveitar também para a gente já tocar num ponto da questão do balé como uma arte feminina. Isso não existe, o balé é para todo mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre os desafios enquanto homem de ser bailarino, de entrar nesse mundo da arte, que muitas vezes parece, para quem vê de fora, que não é um ambiente propício para um homem estar. Como é que foi enfrentar esse preconceito? Ao contrário, ele vai explicar, porque hoje em dia o balé é mais masculino que feminino. As criações são todas mais... A partir do advento de Nureyev, mudou a história do balé. O balé masculino passou a ter a mesma importância que o balé feminino. Sim. Concluindo, antes de entrar nesse tema, claro. É uma colocação que a Dalal faz com muita frequência, e é verdade, a importância da gente tirar
esse poder que está colocado sempre em relação ao acesso da mídia pelo celular, dessa coisa que é virtual, que não é real, porque as pessoas, é como se as pessoas comessem muito, mas se alimentassem muito pouco. Isso. Reduz a experiência porque humana. As pessoas têm ideia que consomem muito, mas pouca coisa realmente é nutritivo dessas relações que existem entre o universo virtual e aquilo que você aprende na prática, né? A arte tem um processo que às vezes parece um pouco como a religião, esse sentido do religare, né? Em que você tem que ter o contato com esse processo que acontece ao vivo. Por exemplo, eu sou de formação católica, então quando eu vou, por exemplo, a uma missa, você tem todos os aspectos da arte junto ali, de uma certa forma. Você tem a escultura, você tem a pintura, você tem o ritual, né? O ritual do movimento, você tem a música, você tem todos esses elementos que, como uma obra de arte, também é um processo de religação, desse religare, que é tão importante, né? Então, viver isso intensamente é muito importante. Agora, eu acho que assim, voltando para a sua pergunta em relação à questão da dança masculina ou não masculina, feminina, eu acho que assim, é quando a gente também tem que se lembrar que algumas coisas da sazonalidade que existe das épocas, parecem que as coisas mudam para um lado ou para o outro, como se fosse uma tendência. A dança é do ser humano, não é feminina nem masculina, porque às vezes a gente tem que saber sempre separar a questão do que é ética e moral, que também é uma outra discussão muito importante. Aquilo que compete à natureza de costumes e hábitos e aquilo que está na questão do caráter, do valor das coisas. Então, por exemplo, a gente às vezes pensa determinadas coisas em função da moral de uma época de costumes, mas não sobre o caráter do valor das coisas. Então, como o grego, como o Zorba grego, né, a dança é pertinente das tuas emoções, né? Isto que é o que interessa, o que importa, não a sazonalidade do que se pensa hoje, amanhã, sobre determinadas coisas. Aliás, o que se pensa hoje, amanhã, é sempre uma coisa muito nociva para a arte, porque a arte precisa da liberdade, porque ela é atemporal. Exatamente, você disse tudo. E tem uma coisa também, a dança, quando você fala no Brasil de dança, eles remetem ao balé, e aí acham que o balé não é uma coisa, achavam que não era uma coisa masculina, até feminina, que é um erro cultural, porque você vê que na dança, os homens predominam, na dança indígena, na dança rituais, são os homens, nas danças folclóricas, a maioria os homens, a mulher é coadjuvante. Porém, na arte cênica teatral do balé, como não havia no Brasil mercado de trabalho, como não há até hoje, os pais não queriam que os meninos fossem para essa direção porque achavam que isso não era futuro, que ele não ia crescer na vida. E isso se tornou uma forma, assim, de dizer dança de mulher, para poder diminuir a coisa, que hoje desapareceu, graças a Deus, porque é uma abertura hoje, mas a dança é inerente ao ser humano. A criança já nasce com o ritmo da dança e da música, porque o coração já bate no ritmo certo, é a base da música e da dança. Então a dança é para todo ser humano, como as artes visuais. E aproveitando o ensejo também, um outro termo que é importante, falando da etimologia da palavra coreografia, que coreografia, né, que hoje em dia é uma palavra utilizada como se fosse uma coisa voltada para a dança, coreografia, na verdade, eram estratégias de guerra. Coreografia era coros, que significam corpos, e grafia escrita, quer dizer, o deslocamento dos conjuntos na guerra. Então, a estratégia de guerra é que se chamava coreografia, que eram movimentos dos coros, né, que são conjuntos Exatamente. De homens. Então, para a gente observar como que essas coisas mudam. É verdade. E às vezes é necessário conhecimento para a gente não viver na diletância.
Perfeito. Realmente, a cultura, ela, às vezes, ela funciona como um pêndulo, né? Exatamente. É curioso isso. A gente pensa uma coisa numa época, depois vai para outro lugar. Sim. E falando nessa história da coreografia, da etimologia da palavra, eu vou aproveitar também que a gente está falando disso e vamos falar dessa virada do balé para o carnaval, para a coreografia de carnaval. Como é que foi essa transformação na sua vida? Ele foi do balé para uma comissão de frente? Como é que é isso? Mas olha só, eu aprendi aqui com a Dalal. A gente fazia... Eu vim aqui para ser um bailarino clássico, né? A gente fazia muita coisa. E de repente, estava dançando Noites Cariocas, estava dançando... Viva Brasil, se lembra que a gente dançava no final do espetáculo? Que tinha a porta-bandeira, mestre Sala, tinha os abre-alas, que é a comissão de frente. Tem vários vídeos, imagina, vídeos, coisa antiga, né, que eu estou transformando em pendrive, com coisas que nós fizemos em estádios, em teatro, por todo o Brasil. Nossa, esses espetáculos que a gente fazia na lona cultural. É verdade. Mais no interior da cidade, cidades pequenas próximas aqui. Verdade. Enfim, essa vivência muito importante aqui na associação e que essa vivência, assim, esse contato que eu tive, que é um privilégio com a Dalal também, dessa troca da gente ter a orientação correta no momento correto, ter a chance de poder ver, né, vislumbrar, porque é isso, a gente precisa ter horizonte, senão a gente não cresce, né? Mas dentro disso, que você me pergunta, eu acho que assim, tudo é uma questão de narrativa e como que você adequa isso, né? Então, acho que, enfim, são descobertas. Eu não sabia que sabia fazer, mas aprendi que você tem que ter coragem para você se arriscar, estudar, e, enfim, e não ter medo de arriscar, porque a arte também precisa dessa dose de ousadia. E você não controla o seu saber. É na hora que você é demandado fazer alguma coisa que aquilo surge, você não sabe nem como é que surge. E isso tem a ver também com vocação, talento, o impulso criativo, sensibilidade, a capacidade de olhar para frente, se inspirando por o que houve atrás. E saber se adaptar, né, Dala? Você estava me contando essa história maravilhosa da sua experiência também na televisão. Como que você, às vezes, tem que flexibilizar, porque, às vezes, as coisas são ao vivo. Muitas vezes a gente está falando de coisas que a gente se prepara há meses para fazer. É verdade. Mas tem momentos que você contei para ele uma história que eu fazia programas, a gente não tinha dinheiro, não tinha mercado de trabalho, então tinha televisão. E havia uma televisão que hoje está extinta, que era a TV Rio. E o pessoal me pedia, eu fiz na Tupi, mas também está extinta. Na TV Rio eu fazia umas coreografias. A gente ensaiava uma semana toda, depois era ao vivo, porque não havia vídeo. Aí um dia eu já tinha feito os espetáculos, era um grupo pequeno, um dia me telefona o diretor, pelo amor de Deus, Dalal, você tem que me salvar, tá um buraco no programa de amanhã, eu preciso de uma coreografia para poder encher o tempo. Eu fiquei bem desesperada, que coreografia? De hoje para amanhã. De hoje para amanhã. Fui lá, catei uma música, que eu tinha muita música, e resolvi, pela música, me inspirar de fazer uma coisa com o nosso grupo. Fiz, ensaiei, fizemos a noite inteira, no dia seguinte... Na hora da apresentação, ao vivo, os bailarinos dançaram. Eu, muito nervosa, que saísse alguma coisa decente. 5 minutos depois, desce a diretoria inteira do canal de televisão para me dar parabéns, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fiquei danada da vida, porque eu tinha os outros, eu trabalhava a semana toda para coreografar os 3 minutos, 5 minutos. Aquilo eu fiz numa noite, eles acharam que foi a melhor coisa que eu fiz. No desespero, saiu maravilhosamente. Eu não sei se saiu maravilhosamente ou se eles estavam tão desesperados que acharam que era melhor. Mas eu fiquei frustrada, porque eu disse, puxa, eu trabalho, estudo, faço, aconteço, não me elogiam. Esse aqui que eu fiz para socorrer, vem me dizer que é o melhor que eu fiz. Mas é aquilo, certamente você já tinha repertório de soluções. E é que isso. Eu não sabia ter. E aí, na hora a gente resolve, né? Na hora é isso. É saber resolver. A vida também é saber resolver problemas, né? Mas, Marcelo, eu queria ouvir de você qual é a ligação do balé clássico com o carnaval, com uma comissão de frente, por exemplo. Como é que a gente liga essas duas coisas? Elas parecem muito longe, mas tudo na arte sempre tem um processo muito similar de como as coisas se equacionam. Então, por exemplo,
aí a gente vai dizer, mas como equacionar? Toda arte erudita nasce da arte popular. Esse é um ponto. E depois existe um processo, às vezes, inverso, aonde que, para a arte popular conseguir ter um espaço onde que ele se torne também um produto de mercado, ele precisa também da técnica da erudição. Então, o que a gente percebe muito no carnaval? É que o carnaval é como se fosse uma ópera ao ar livre. Então, você tem as coisas subdivididas em determinados nichos para você contar uma história. Então, você tem na comissão de frente, vamos dizer assim, algo que seria numa ópera como se fosse uma protofonia de abertura, né, uma ouverture. Então, esse seria o papel da comissão de frente. As alegorias é como se fossem os grandes cenários, as fantasias, os figurinos, a música com sua composição, um enredo com a história a ser contada. Então, tudo isso nada mais é do que todo um roteiro de uma obra cênica, seja de ópera, de balé, enfim, não é? Então, eu acho que há essa linha de aproximação, né, nas suas estruturas. O que nós falamos depois é assim, a particularidade do que cada espetáculo necessita e do que ele está mais atrelado à sua ideia de identidade cultural. Então, da mesma forma que o carnaval, durante uma determinada época, era executado com músicas europeias, você ouvindo Verdi, você ouvindo valsas de Strauss, não é? Nesses momentos, quer dizer, nessa configuração atual, o carnaval ele traz toda a questão da cultura do povo preto. Então, essa miscigenação, ela se dá onde que ela tem algumas estruturas de arquétipos, como eu falei, da cultura europeia, mas com toda essa tradição miscigenada que o Rio de Janeiro tem, essa tradução sensacional e única no planeta. Né? É uma ópera ao ar livre mais importante, é o espetáculo mais importante de massa que existe no mundo, como espetáculo. Porém, é muito interessante porque as coisas vêm de trás. Por exemplo, o teatro grego, que começou, vamos dizer, nossa civilização, o teatro grego. Não é mais quando você chega a Shakespeare, que é uma modernização e continuação do teatro grego, com Romeu e Julieta, que não vem de novo, foi adaptado para um musical. Quer dizer que Shakespeare escreveu, eu estou dando um exemplo, tem vários outros, nasceu a ópera, o balé servia a ópera, não existia como arte, existia para servir a ópera, existia como arte, mas para servir a ópera, que era o mais importante, eram os concertos sinfônicos e a ópera, a maior importância. Foi descendo, virou opereta, porque cresceu o mundo de pessoas, mas não cresceu a erudição, não cresceu aquela educação sofisticada para a ópera. Então criaram a opereta, que era uma coisa que atingia mais o povo em geral. Da opereta, criaram os musicais do cinema, os musicais da Broadway. Tudo é uma decorrência. Vai acompanhando o seu tempo, vai acompanhando a população que aumenta no mundo, a capacidade de educar essa população, de lhe dar vontade histórica de seu passado, que é muito pouco, a não ser os países mais antigos, já envelhecidos com tradição, os países todos jovens, descobertos e de desenvolvimento, não têm tradição. Então tem que evoluir para outra coisa, para atender os jovens. E assim a música popular, e assim a música erudita. A coisa vai acompanhando. Mas a base da nossa civilização de todas as artes começa com os gregos. Começa com o teatro grego e vem vindo. Depois, então, tem os grandes autores teatrais, como Shakespeare, e através deles a inspiração para musical, para ópera, para balé, para tudo. Então é uma história, tem que saber isso. E, Dalal, como você foi parar no carnaval também, Dalal? Porque Brasil, eu sempre lutei pelo Brasil. O Brasil tem uma riqueza enorme. Aí André Jordan era filho do meu padrasto, fomos criados como irmãos. Ele faleceu o ano passado, mas fomos criados como irmãos.
E nós adorávamos o Brasil, a riqueza natural dessa miscigenação, como você diz, dos africanos com os índios, com os brasileiros, com os imigrantes. Havia essa liberdade muito maior. E a gente disse, a gente gosta muito de carnaval, do samba, vamos fazer uma escola de samba numa região que não tinha. Mas são épocas, isso tem, sei lá, 60 anos, sei lá quanto tempo eu era garota. Fomos parar em Parada de Lucas, tinha uma comunidade que estava querendo formar negócio, e fui levada por ele. E você assim que é bailarina, faz aqui, vou mostrar aqui um ensaio, você faz a porta-bandeira. Aí alguém me ensinou, como eu era bailarina, os passos foram mais fáceis. Aí lá eu com a bandeira ali criada do seguinte... É importante porque dentro dos passos da porta-bandeira tem o minueto, tem a valsa, tem uma série de... Eu adorei. Aí tiraram uma foto que saiu de página inteira na antiga revista Cruzeiro e eu posso provar que eu era porta-bandeira. Essa escola cresceu e se miscigenou com outras, eu não sei se é Unidos de Lucas, o que é, mas eu só sei que o bairro era Parada de Lucas. A versatilidade. Não, isso é até uma outra dúvida que eu tenho. E dessa tua relação com esse cotidiano do Rio de Janeiro, tem uma parte da sua história que eu sempre acho sensacional, é essa relação tua com Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Pois é. Que tá também, de uma certa forma, se atualizando aí com um espetáculo novo que você está trazendo, né? Depois de 60 anos. Essa partitura que o Tom fez para mim, a meu pedido, eu nunca consegui ouvir e saber o que era a música, porque eu não tinha dinheiro para gravar uma orquestra sinfônica. Mas seu contato com eles começou na primeira escola de balé? Foi quando eu ainda estava dançando, querendo fazer carreira, muito jovem ainda. Comecei muito jovem, eu fundei uma associação, tinha 18 anos, então muito jovem. Era um pouco maluca, desde visionário assim, sabe? Achava que ele podia fazer tudo. E a família era amigo do Vinícius, que era um diplomata. E eu conheci o Vinícius. O Vinícius foi em Paris fazer o Orfeu da Conceição com o cineasta que fez o filme. E lá estava ele sentadinho, eu fiquei mais amiga dele porque eu estava estudando balé em Paris. Quando voltou, entraram o começo dos anos 60. Em 62, eu fui para a Bahia organizar, eu fundei uma escola. É uma longa história. É Bateca. É Bateca. Eu fiquei encantada com a Bahia, com as histórias. Era Jorge Amado, era Caribé, era riqueza. A Bahia é um estado maravilhoso, cheio de criatividade artística. Eu vim para o Rio, claro, eu ia para a Bahia e voltava. E encontro com o Vinícius, andando com o Tom, na rua Montenegro, que hoje se chama Vinícius de Moraes, esquina de Visconde de Pirajá, e o meu estúdio de balé era ali, na Visconde de Pirajá, quase esquina da Vinícius. Ô, Vinícius, você está aí de volta, não sei mais o quê. Eu cheguei também de Paris, agora estou na Bahia, e eles iam para o Bar Veloso. Aí, eles chegavam do Bar Veloso, estava com o Tom. Fiquei amiga, eu ia com eles, voltava para o balé para ensaiar. Um belo dia aparece o Vinícius, encontro com ele, diz assim, Daralzinha, a gente pode ir até o seu balé, usar o piano um pouquinho, você está ocupada? Eu disse, não, estou indo com o maior prazer. Aí eles criaram um hábito, saíam do Veloso depois da cervejinha, não sei o quê, andavam até o balé naquele horário que tinha acabado os ensaios, sentava, eu digo, eu posso ficar sentada aqui no cantinho? Pode. Então era eu e Maria Luísa sentadas num banquinho e o Tom no piano, lá e o Vinícius escrevendo, criando uma coisa. Tá bom, isso era normal. Querido, um beijo, até logo, que ótimo. Colegas. Vou para a Bahia. Quando eu volto, ficava tão encantada com a Bahia. Um belo dia, eu sentada, disse assim, ô Tom, você não quer fazer uma coisa para mim? Você não quer escrever um balé um pouco sobre Bahia? Mas o que você quer? Assim, tem umas feiras, é tudo diferente, é tudo tão bonito. Mas tem uma feira Água de Meninos que me inspira, eu queria fazer um balé assim, brasileiro, porque eu tinha mania de mostrar as riquezas do Brasil. Tá bom, eu faço. Pediu para o compadre dele, que era o Radamés Inátali, que era um grande orquestrador, orquestrou e fez uma partitura para uma orquestra sinfônica. E o Tom veio e me deu. Era um balé de um ato, porque nessa época a gente fazia três peças, 4 peças. Não tinha, ninguém fazia balé inteiro, a não ser o Teatro Municipal, uma vez por ano, montava uma grande peça. Mas mesmo assim,
As coisas importantes eram para a ópera, não eram tanto para o balé. Me deu a partitura. Eu passei todos esses anos catando um dinheiro para gravar a orquestra, que tinha que contratar os músicos todos para eu poder ouvir a música para saber de que era o balé. Tudo bem, não consegui, guardei a música. É muito engraçado porque agora, por acaso eu estou com uma companhia, fui falar da música, as pessoas se entusiasmaram e agora pedi para fazer o balé. E agora, como a gente está patrocinado, a gente já pode fazer o balé. E aí, um belo dia, antes disso, eu recebo uma telefonema do Vinícius dizendo assim: olha, Dalauzinha, é o seguinte, eu estou aqui com o Tom, nós estamos gravando um LP, mas está faltando uma faixa, a gente está sem música. Será que eu posso usar uma música da sua partitura? Que eu ótimo. Disse, claro que pode, usar todas que quiser, pois eu não tinha feito nada, eles tinham me dado de presente. E eu vim a saber depois, agora, que a música que eles escolheram da partitura é Água de Beber Camará. Ele tinha feito para o meu balé e ele usou e lançou isso antes. Algumas das músicas ele foi pedindo e foi lançando antes. Mas eu não liguei, porque eu não conhecendo a partitura, eu não sabia que aquela música fazia parte da criação dele. Agora que eu estou descobrindo que tem umas musiquinhas lançadas, inspiradas, que foram inspiradas pelo pedido que eu fiz para o Tom e para o Vinícius, que, aliás, foram ótimos, me ajudaram muito. E quando foi o concerto para a Vida, na Eco 92, o Tom generosamente foi tocar, ele e a Gal cantar nesse espetáculo que eu fiz, que foi irradiado para o mundo inteiro. E hoje tem um vídeo da Sony Internacional desse concerto para a Vida, que foi aqui, a reunião em 92, pelo Planeta Terra. Primeira reunião, agora temos outra lá em Belém. Nossa, mas que maravilha. Ainda bem que tem empresas assim sérias, assim, que estão preocupadas, né, de desenvolver coisas que são inéditas, né? Não, e ela com esse ouro em casa, fazendo esse mistério todo. Pois é. Marcelo, muito obrigada. A sua trajetória até aqui, a sua trajetória de muitas reinvenções, a gente pode colocar dessa maneira, de muitas mudanças, de muitas reviravoltas. Ela é, de fato, muito inspiradora. Que bom que Dalal encontrou, viu o talento que você tinha, a disciplina que já estava aí em você para desenvolver tudo enquanto bailarino, enquanto artista, coreógrafo. Enfim, a gente só tem a agradecer pela sua presença hoje, não é, Dalal? Eu tenho que agradecer pela fidelidade, pela amizade contínua. A gente só não é compadre e comadre, mas o mais a gente é como se fosse irmãos, tá? Ele é irmão mais moço, eu sou irmã mais velha. Eu vou mandar nele. Olha, e aproveitando aqui, vou parafrasear Vinícius de Moraes, que dizia que a vida é arte do encontro, embora haja tantos desencontros. É verdade, muito então, bom. Companhia com Dalal, um verdadeiro encontro maravilhoso. Ai, que delícia, foi um papo maravilhoso. A gente vai ter que encerrar por aqui, infelizmente, mas a conversa vai continuar. Perfeito? Combinado? Perfeito, combinado. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigado. E ó, se você tá aí assistindo, aproveita, compartilha, manda para quem precisa saber, precisa ver essa conversa. Não esquece de curtir, seguir o canal e a gente se vê na próxima.